Já ouviu falar em dieta carnívora? Essa abordagem ela vem ganhando o coração de muitas pessoas e vem conhecer os 5 mitos mais comuns sobre essa estratégia. Primeiro mito e clássica. Vanessa, não digiro bem a carne, tem uma digestão ruim pra carne. Esse relato é muito comum de quem deixou de comer carne. De que não digeria bem e que depois que parou se sentiu muito melhor. Será que esse alimento tão ancestral, cheio de nutrientes, tão biodisponíveis, ou seja, que o seu corpo aproveita na totalidade, de repente começou a nos fazer tão mal? Uma coisa eu já preciso adiantar. O pH do nosso estômago ele é extremamente ácido e, pasmem, foi feito para digerir proteínas, já que antigamente os nossos ancestrais se alimentavam exclusivamente da caça. Não, é bom demais. Ou seja, o que acontece quando você come carne e não digere bem podem ter 3 motivos. Mas antes de contar esses motivos, eu queria saber se você já ouviu falar em antinutrientes. Antinutrientes são substâncias encontradas em diversos alimentos que bloqueiam ou interferem na forma como o nosso organismo absorve outros nutrientes. Uma classe desses antinutrientes são as chamadas lectinas. Elas estão principalmente presentes em grãos como soja, germe de trigo, arroz, lentilha, quinoa, além de alguns vegetais como tomate e berinjela. As lectinas, quando consumidas, inibem uma enzima chamada tripsina, que é responsável pela digestão de proteínas. Ah, entendi. E aí a gente chega no primeiro motivo de não digerir bem a carne. Provável que você ingira junto esses antinutrientes. E aí o problema da má digestão não é a carne em si, e sim do que ela está acompanhada. Afinal, quem não gosta de um prato de arroz, feijão e carne? O segundo motivo é até besta, mas sempre vale lembrar, a quebra mecânica do alimento precisa ser na boca. Sua boca tem dente, seu estômago não. Logo, se você engolir a carne, fica difícil para o seu estômago. E o último motivo, alguma condição que faça o seu estômago produzir menos ácido, como uma gastrite, por exemplo, ou o uso regular de antiácidos e por aí vai. E aí, nada tem a ver com a carne. E com isso, a gente chega no segundo mito. Vanessa, eu tenho pum fedido quando eu como carne. Que é isso? Talvez você já tenha ouvido falar que a carne chega lá no seu intestino e que lá vai apodrecer, produzindo putrescinas e cadaverinas, acarretando em gases fétidos. Mas isso é uma grande balela. Se a carne chega no seu intestino é pelos motivos que eu citei anteriormente. Além do que, os maiores responsáveis por distensão abdominal e aumento de gases são alguns tipos de fibras e ou fontes de alimentos de FoodMaps, que é uma lista gigantesca. Na minha opinião, caso você tenha esses sintomas e você gostaria de descobrir, o que eu faço dentro do consultório é aplicar uma dieta carnívora por 3 dias e depois ir incluindo esses alimentos aos poucos. Quando eu apliquei, eu descobri que eu tinha uma enxaqueca horrível quando eu comia farinha de amêndoas em uma quantidade X e tinha muitos gases, por exemplo, comendo abóbora, que nem é fonte de FoodMaps. Aham, sei. Fora as leguminosas, especialmente feijão e grão de bico, que também são fontes de nutrientes. Então, nesse quesito, fazer uma dieta carnívora é a melhor forma de você se livrar de uma vez por todas desses desconfortos e descobrir de vez o que realmente te faz mal. Mito número 3, bem comum. Vanessa, carne me dá constipação, intestino preso. Primeira coisa que você precisa entender em relação a isso: quando você tem uma alimentação mais rica em carnes, o seu corpo aproveita quase na totalidade o alimento. Ou seja, absorve muito mais. Logo, é natural que sobre menos resíduos e a tendência é você evacuar menos.
Mas o que normalmente contribui para a constipação ao consumir a carne vermelha é a digestibilidade, como eu já falei. Não é porque a carne é difícil de digerir, e sim porque provavelmente você está com alterações na sua digestão ou consumiu algum alimento associado à carne que prejudicou a digestão. Mas vale lembrar que numa transição para a dieta carnívora pode sim acarretar em constipação ou diarreia, mas o seu corpo vai adaptar. Isso é uma própria adaptação da sua flora bacteriana. Mito 4. Vanessa, carne vermelha é muito ruim pro coração. Gente, vamos lá. Carne não causa doenças cardiovasculares. E até hoje, absolutamente nenhum estudo sério conseguiu provar isso. Tá, Vanessa, peraí, mas a gordura saturada não seria ruim por aumentar o LDL, que seria o colesterol ruim? Gravei uma coisa, nem toda LDL é ruim, você sabia disso? Infelizmente, hoje no exame de sangue, como o LDL ele é calculado, não conseguimos saber se ele realmente está ou não oxidado. O LDL ruim é aquele que está oxidado e ou aquele que é pequeno e denso. Porém, existem alguns parâmetros que a gente consegue cruzar para estimar se o seu LDL pode ser prejudicial ou não. Como avaliar sua insulina de jejum, triglicerídeos, relação circunferência cintura-quadril, avaliar se tem ou não estenose hepática, e por aí vai. Os quais, com uma dieta carnívora bem elaborada, todos os marcadores tendem a diminuir ou a melhorar. E vale lembrar que nem sempre esse LDL aumenta. Eu tenho diversos pacientes no consultório que tiveram melhora no LDL com uma estratégia carnívora. E chegamos ao quinto mito. Vai engordar se comer muita carne. Normalmente as pessoas têm esse medo ou acham que aquelas pessoas mais barrigudas, viciadas em churrasco, a culpa é da carne. Felizmente, a boa notícia é que não é culpa da carne. E eu a garanto pra você. A culpa normalmente tá no pão com alho, na farofa, na maionese, na cervejinha. Mas eu sei que provavelmente vocês já ouviram isso. Nada isoladamente engorda ou emagrece. Além disso, provavelmente essas pessoas que comem todos esses alimentos também têm uma tendência a se alimentar mal nos outros dias. Então fique em paz em relação a consumir carne. Provavelmente você já deve ter escutado que o que engorda é o excesso de energia. Não sei se você sabe, mas existem 4 tipos de macronutrientes: carboidrato, proteínas, gorduras e o álcool. A proteína é a única que tem função construtora e os outros macronutrientes têm função energética. E já está bem claro que a gente só armazena gordura em uma única condição: quando consumimos mais energia do que o nosso corpo precisa. Logo, o seu corpo ele não descarta aquela energia em excesso. Seria bom se fosse assim, né? Mas infelizmente não é. Se você consumiu, ele armazena em algum lugar. E é justamente no tecido adiposo que fazemos isso. Então não existe alimento que engorda ou alimento que emagrece. O que existe é excesso de energia. E para o seu corpo conseguir usar a sua energia estocada, né? A nossa banha, você precisa fornecer menos energia para que ele acesse a sua reserva, ou seja, o seu tecido adiposo. E pasmem, muitas vezes você consome muita energia porque come pouca proteína, que nos leva à saciedade. Então, na grande maioria das vezes, comer demais é uma consequência da baixa ingesta de proteína. E aí, mais um ponto para carnívora, você fica muito mais saciado. E a consequência é o quê? Comer menos. Sem contar os inúmeros outros benefícios dessa estratégia. Mas esse vídeo tá ficando grande. Para saber um pouco mais da minha história, do que eu mudei depois que eu comecei essa estratégia, acessa lá meu Instagram. Já aproveita, tira suas dúvidas sobre dieta carnívora e aproveita para curtir esse vídeo, seguir o canal e compartilhar com a família. Porque tem coisa melhor do que comer carne? Não tem.